Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 2/2/2024, tá? Pessoal, bora para mais um fechamento. Vamos fazer aquela análise aqui dos movimentos que aconteceu hoje, tá? Vamos afiar aí a nossa leitura gráfica para a gente crescer cada vez mais e ter bons resultados no day trade. Então, já curte esse vídeo. Deixa aí um teu comentário, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal quem está vendo pelo YouTube e bora para o vídeo. Pessoal, hoje a gente teve a abertura do mini índice aqui, ó, tá? Eu já marquei essa região e vou mostrar que região é essa aqui, tá? Olha só, se a gente observar aqui o gráfico, o dia anterior, a gente tem um topo, um movimento forte de baixa e o preço abriu aqui. Então quem usa Fibonacci já sabe que aqui é uma retração de que? De 61,8, ó, olha só. Então o preço ele abriu justamente bem próximo aqui da retração de 61,8, tá? Então o que aconteceu aqui? A gente vê que o primeiro candle é forte, né? É um candle bonito, grande, forte. Vou apagar aqui a Fibonacci. Olha só, a gente vê que esse primeiro candle do dia foi esse candle aqui, tá? Ele já demonstra bastante força e pressão vendedora, tá? E aí o que aconteceu? Após fechar esse candle, a gente vê que o preço ficou com um volume baixo. Olha o volume baixo e candles pequenos, dojis, candles sem volume, né? Porém ele foi subindo aqui devagarzinho, tá? E tinha, pessoal, o pre-roll, tá? Aqui foi a notícia que fez esse candle grande dessa forma, né? O candle de 10,5. Então normalmente o pessoal espera essa notícia passar para poder fazer alguma operação, porque se você estiver posicionado na hora dessa notícia aqui, provavelmente você pode levar um stop, tá? E pode até pular o seu stop, tá? Então muito cuidado com o pre-roll, tá? Na sexta-feira às 10,5. E aí, pessoal, a gente vê que o preço subiu, né? Veio aqui, ó, no 61,8, que é essa região aqui, ó, essa regiãozinha aqui, tá? Veja que passou um pouquinho, mas quando chegou a notícia aqui, veio esse candle forte, veio essa barra gigante, tá? Olha só o tamanho desse candle, pessoal. É um candle com aproximadamente aí 1.200 pontos. Então a gente já vê que é uma grande pancada, né? E aí a gente já fica assim, já fica desequilibrado aí para a gente poder fazer alguma operação. Mas vamos dar continuidade aqui. Olha só, quando o preço caiu forte, tinha essa região marcada aqui embaixo, que é uma região de suporte, tá? Olha só que suporte bonito, né? A gente tem aqui, a gente tem o primeiro toque, segundo, terceiro, e aqui foi o quarto toque nesse suporte, tá? Então o preço veio reto, forte até essa região. Vamos agora, pessoal, observar aqui um pouco das médias móveis para a gente poder identificar alguma operação, tá? Então aqui, deixa eu só ajustar aqui, pronto. O preço começou a ter um pouco de rejeição aqui, né? Fez um repiquezinho aqui, mas já veio tocar nesse suporte. Quando chegou nesse suporte, ele não deixou nenhum candle de força compradora para a gente poder pensar em compra, tá? Apesar de ter aqui acontecido dois candles positivos, a gente vê que não são candles para a gente poder comprar. Mas ele fez o que? Um pullback. Ele fez aqui esse pullbackzinho em cima desse suporte, tá? Apoiado pela média móvel de 9 períodos, tá? A gente vê que o preço aqui trocou polaridade com
esse ponto aqui, ó, com esse suporte aqui era suporte, vira resistência, tá? O preço vinha aqui, ó, bateu aqui, voltou, aí rompeu, voltou para trocar polaridade, fez o pullback na média de 9 e rompeu esse suporte que era bem relevante. Então quando ele formou esse candle aqui, pessoal, olha só, a gente tem um gatilho de vender, tá, pessoal? De venda, tá? Apoiado na média de 9, a gente tem troca de polaridade, pullback. Então aqui a gente executaria uma venda na perda da mínima com stop na máxima. Veja que está bem pertinho aqui, que está saindo da média móvel de 9, entendeu? Então isso aqui tem contexto, tá? Para a gente poder pegar uma operação. Então a gente observa também, pessoal, que o preço ele fez esse pivôzinho aqui, ó, tá? Então a partir disso aqui a gente poderia projetar uma fibo desse topo para esse fundo, né? E a gente teria alvos de fibo para baixo, tá? Olha só, desse topo para esse fundo, aqui, ó, seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo e lá embaixo o terceiro alvo. Porém, quando o preço estava trabalhando aqui, tem uma coisa a observar, tá, pessoal? Que é bem importante, que é a quantidade de pontos que normalmente acontece diariamente no mini índice. Dessa máxima, olha só, dessa máxima aqui até esse suporte já tinha caído aí 1.730 pontos, tá? Então até o primeiro alvo seria 2.322 pontos e ele cravou esse alvo aqui, tá? Entendeu? Então assim, se você fosse buscar um alvo maior, olha só, seria uma queda, teria que o preço ter caído aí pelo menos 2.600 pontos. Pode acontecer? Pode, tá? Mas se você vê que já vai passando de 2.000 pontos já de queda ou de alta, por exemplo, você já evita fazer uma compra ou uma venda nessa situação, porque às vezes o preço já está muito esticado, tá? Porém isso não é uma regra, uma lei, né? O preço faz, o mercado faz o que ele bem quiser, tá? Então a gente teve uma primeira oportunidade de vender nesse candle, tá? Stop na máxima dele, e aí a gente tinha, vamos colocar aqui Fibonacci novamente, projetar a Fibo desse topo para esse fundo, e a gente tinha aqui esse primeiro alvo, né? Então se a gente tivesse pegado uma venda aqui, poderia sair aqui nesse alvo de 61.8. Então o preço ele caiu um pouquinho, tá? Esse candle aqui não é gatilho, tá? É um candle que faz parte desse movimento. Então o preço estica um pouquinho, corrige, estica um pouquinho, corrige. Isso é normal, tá? Ele nunca vai cair reto ou subir reto. Ele pode acontecer dele dar alguns movimentos reto assim, mas normalmente ele trabalha nesse zigue-zague. Então veja que o preço vinha já fazendo esse zigue-zague aqui, tá? Esticou, corrigiu, esticou, corrigiu. E aí a gente espera sempre a correção para poder pegar o movimento de impulsão. Então ele começa a fazer uma nova correçãozinha aqui, ó, tá? Nova correçãozinha aqui, beleza? Fez a correção, deixou o candle de rejeição na média de 9, tá? Deixou esse candle aqui, ó. A gente tinha o volume mais baixo um pouco, tá? Mas a gente poderia ter vendido nesse candle também, apesar do volume não estar acima da média aqui, mas ele estava bem próximo. Então você poderia ter vendido nesse candle, tá? Esse daqui não, porque realmente o volume estava muito baixo, tá? Esse candlezinho aqui estava até interessante, mas a gente já estava bem próximo aqui do alvo. O alvo seria aqui, tá? Então se você tivesse vendido aqui nesse candle aqui em cima, olha só, daria para ter pego aí 465 pontos, e quem vendeu aqui teria aí pego 371 pontos. Então é um trade a favor da tendência, tá? Apoiado pela média móvel de 9. Então a gente vê que tem contexto. Então a partir disso aqui, pessoal, que ele cravou o alvo, ele ficou totalmente sem
operação nenhuma, totalmente lateralizado durante uma boa parte da manhã. Olha só, vamos esticar um pouco aqui. Pronto, a gente vê que o preço aqui ficou, olha só, dentro de um range. Vou apagar aqui a fibra que a gente estava olhando. Então o preço ficou aqui dentro desse range, tá? Olha só, a gente vê que o preço não conseguiu passar facilmente. Vamos ajustar um pouco aqui. Perfeito. Olha só, totalmente lateralizado, sem condições da gente poder pegar alguma operação. Então, quando você vê esse cenário, espere o preço romper, depois espere o preço fazer um pullback na média de 9 e depois espere um gatilho de compra, de preferência um candle grande, um candle com volume alto, seja ele um candle grande, uma barra grande ou um candle de rejeição. Nesse caso aqui, pessoal, observem esse desenho aqui. O preço conseguiu subir, bateu aqui na média de 9. Ele fez o rompimento dessa estrutura desse retângulo, fez um pullback na média de 9, que estava apoiadinha, bem bonitinha aqui, já estava inclinada para cima, a média de 20 também, e ele deixou, pessoal, esse candlezinho bonitinho aqui, ó, esse martelinho, tá? Deixou esse martelinho aí com, vamos ver se o volume dele tava na média, o volume, tá? Então, lindo, com troca de polaridade, perfeito. Compra, pessoal, na máxima desse candle, olha só, e o stop na mínima dele, tá? E o alvo desse pivô, tá? Olha o pivô aqui, ó. Olha o pivô, subiu, corrigiu, subiu. Então projeta Fibo desse fundo para esse topo, joga para cima os alvos de Fibonacci, tá? E aí a gente tem esses alvos aqui, ó. Aqui temos o primeiro alvo e aqui temos o segundo. Lembrando que a gente pode observar regiões de trava, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tinha uma região que foi rompida, que poderia o preço travar nessa região. Então assim, se você busca, você poderia buscar aqui o alvo, olha só, seria um stop aqui de 124 pontos, e até o primeiro alvo aqui você teria pego 264 pontos, tá? Porém a gente está no movimento aqui de tendência forte, então dava para arriscar aqui e vir buscar pelo menos o alvo de 100%, que seria aqui, ó, 407 pontos, né? Então a gente teria uma operação bem sucedida, com contexto, né, bem alinhada com as médias, saiu dentro dessa lateralidade e teria sido um trade bem sucedido, né? 400 pontos já está ótimo, tá? Então, pessoal, foi isso que aconteceu hoje, tá? 3 oportunidades, bora lá ver quais foram. Primeira boa oportunidade aqui teria sido nesse candle aqui, tá? Depois a gente teria uma oportunidade nesse candlezinho aqui, tá? Depois nada a se fazer. Vamos pintar aqui, ó. Nada a se fazer, tá? E depois a gente teve esse martelinho aqui com troca de polaridade, apoiado na média de 9. Tinha volume no candle. Olha só aí como ele estava. Se esticar um pouquinho a gente vê ele melhor. Então a compra seria aqui. 3 oportunidades. 2 na venda e 1 na compra, apenas isso, tá bom, pessoal? Então foi isso que aconteceu hoje aqui. Qualquer coisa deixa aí teu comentário, se gostou curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal para quem estiver vendo aí pelo YouTube, tá? De segunda a sexta-feira eu vou estar postando fechamento aqui, estou postando meus estudos também, vou começar aí a criar algumas aulas também para estar postando para vocês. E se você ouviu até aqui, um abraço, tá? E que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Tamo junto. Valeu!